Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, hoje o dia foi para falar sobre inflação. Então hoje o tema do fechamento vai ser inflação. Inclusive, queria pedir desculpas pelo fechamento de ontem, foi meio que ali no arranjo, peço desculpas. Hoje tá tudo normal, tem imagem, tem som tranquilo. Beleza? E hoje o tema é bem legal de a gente falar, vou trazer uma oportunidade para você também nesse tema de inflação. Mas vamos começar falando da inflação norte-americana, que assustou o mercado. Se você acompanhou lá no meu Instagram, no Rafa Investir, 9,6, saiu o número, o mercado estava meio que de lado, tal, dólar saiu rasgando, índice foi bater mínima, foi um número que assustou os investidores e com razão. Né? Se a gente falar sobre o número, chama bastante atenção. Por quê? O CPI, o que é o CPI? É Índice de Preço ao Consumidor, que seria o nosso IPCA, né? O IPCA dos norte-americanos, vamos assim dizer, subiu 1,3 na passagem de maio para junho. O mercado está esperando 1,1. O que chamou mais atenção? No 12 meses, né? 12 meses para a gente ter uma ideia de projeção como a inflação vai chegar até o final do ano. Por isso que, inclusive, lá nos posts eu uso sempre o 12 meses. A gente tem uma noção sobre isso. A inflação bateu 9,1%. Voltando ali para os níveis de 1980, 1981. Então, a gente está ainda naquela época, dos anos 70, anos 80, que foi o Volcker, que lá nos Estados Unidos mudou toda a política monetária. Inclusive, é uma leitura aí que eu preciso ver aí se eu consigo achar, porque é importante entender como o presidente do Fed daquela época atuou. Eu já li o do Greenspan, do Bernanke, queria ver se eu encontrava o livro do Volcker para entender um pouquinho como é que é a cabeça. E com certeza alguma coisa de réplica disso deve acontecer. Beleza? E o grande destaque de alta foram os preços de energia, combustíveis e derivados dessa parte de energia avançaram 7,5% na passagem mensal. No 12 meses, eu acho que já subiu 40%, uma coisa assim, é um número bizarro. E o que foi muito assim, latente, o que preocupou mais é a inflação de serviço. A inflação de serviço bateu 0,7, voltando nos ritmos lá de 1991. Então, uma inflação alta de serviço. A inflação de bens até caiu, mas ainda está no patamar alto, aí, próximo de 1%. Então, foi um número preocupante, sem dúvida nenhuma. Então, aí você vai falar, e aí foi a pergunta que eu fui atrás. Se eu tirar esse energia, como é que ficou a inflação? A energia é um índice não, um componente inflacionário bem volátil. Afinal de contas, tem uma commodity que é o grande motor desse segmento de inflação, energia. Aí a gente vai fazer o quê? Olha o core, o núcleo de inflação, que você retira esses itens mais voláteis. E o núcleo de inflação, muito por conta dessa inflação de serviços alta e inflação de bens também ainda num nível elevado, esse núcleo veio forte também. Alta de 0,7 na passagem mensal, o mercado está esperando 0,5 e no ano já atingiu a marca de 5,9, o mercado está esperando 5,7. Então tudo ficou acima do esperado e por isso que trouxe essa pressão para o mercado. E o que preocupa mais, que a gente não está falando de um efeito isolado, falando só de setor só de energia. Porque, afinal de contas, o que a gente vê? Só de commodities, Por quê? Agora, nesse mês, a gente vê uma queda expressiva das commodities, tanto agrícolas como as commodities metálicas, commodities de energia, combustível, petróleo caiu forte, tá flertando aí em perder os $100. Então, teoricamente, se você for pensar nisso, próximo mês a expectativa é que essa inflação não vai acelerar muito, até o final do ano isso fica controlado. Que é mais ou menos o que está acontecendo com a expectativa de inflação aqui no Brasil. A gente tem diversas medidas dadas pelo governo de incentivo da parte de energia elétrica, bandeira tarifária, redução
de tarifas, e também tem umas outras medidas para, de fato, redução do ICMS, tudo isso, de fato, para contribuir para frear a inflação, né? Aí, qual que é a ideia, né? Se você pensar que isso pode ser uma solução, a queda das commodities, não é. Porque, como a gente observou, o núcleo mostrou uma inflação bem disseminada, e em especial serviços. Então, tem uma inflação represada que vai ser repassada para o consumidor. Então, não está um cenário fácil. E, sem dúvida alguma, e a gente pôde ver o comportamento do mercado, das curvas de juros lá fora, isso eleva a expectativa que o Fed vai acelerar ainda mais o passo do aumento de juros. Hoje, a expectativa é que a taxa de juros norte-americana encerre o ano ali no 3,25 e ao longo de 2023 vá para a faixa de 4% até o primeiro semestre, e no final do ano tem gente que coloca na conta, tem uma boa probabilidade isso na curva, de uma redução de juros para 3,5%, 3,75%. Pelo que a gente vem observando, parece algo difícil. Pelo menos no cenário atual me parece bem difícil que isso vai acontecer, e se isso acontecer, via aumento de juros, vai aumentar muito mais os juros e vai ter um efeito de recessão, que é isso que o mercado vem precificando. É uma sinuca de bico forte para o Fed, Então, essa questão, essa alto índice de inflação e a expectativa que o Fed vai subir os juros ainda mais, ou prolongar o aumento de juros ao longo de 2023, contrariando o que vem sendo posto na curva, fez o mercado, Bovespa cair, o S&P fechando aí com uma queda de 0,45, Dow Jones fechando com uma queda de 0,7, Então, isso que provocou a queda do mercado. E amanhã tem mais inflação, 9,5% tem inflação ao produtor norte-americano. E a gente observou uma inflação alta de serviços, sem dúvida nenhuma, não posso falar porque não tenho os dados aqui, eu sou especialista em inflação norte-americana, mas acredito que vai vir um número acima do esperado. Com certeza, a chance de ser um número acima do esperado é alta. Então, provavelmente a gente vai ter aí uma pressão adicional para os mercados amanhã. E aí é o ponto que eu quero falar para vocês sobre inflação, tá? A gente também, aqui no Brasil, a gente está vivendo um efeito inflacionário importante, A gente vem, como eu já postei para vocês, já vemos algum tipo de estabilização ou até mesmo queda nas projeções de inflação. E isso deve ter como um componente os juros estáveis onde estão, Deve bater a faixa de 3,75 na próxima reunião e ficar estável nesses níveis. Só que qual que é o problema disso tudo? O próximo governo, tende, primeiro, a gente tem todos os efeitos fiscais desse ano que vão ser prolongados para a próxima gestão. De quem for, vai ter que enfrentar esse efeito fiscal, e esse efeito fiscal que a gente está vivendo hoje é um efeito de estímulo de renda, PEC de auxílios, tudo isso. Isso é um estímulo de renda importante, que deve trazer efeitos inflacionários, com certeza, sem falar do fiscal, que deve trazer efeitos inflacionários para o país para o próximo ano. E se o próximo presidente, de fato, vier com viés mais, como posso falar assim, expansionista, que é questão de aumento de salário mínimo a mais, bater inflação de salário mínimo, políticas de crédito, tudo isso, essa inflação vai seguir persistente ao longo do ano que vem, Qual que é o efeito disso? A gente vai ter ainda, as taxas, aquelas taxas com IPCA dando bons retornos, apesar de que você também pode ter coisas, como a gente já vem conversando aqui,
ter um pouquinho de pré, lógico. Por quê? A chance da taxa Selic ficar rodeando esse 13,5, 13,75, né? Ficar nessa região é altíssima, né? Altíssima. Então, tem que também ter esse discernimento, né? De olhar o cenário, né? Projetar esse cenário e aí sim a gente trazer, né, uma situação de recomendação. Eu estava dando uma olhada aqui nas expectativas de inflação para 12 meses, nossa expectativa de inflação, tá? Nossa expectativa de inflação para 12 meses está em 11,89, né? E a Selic está em 13,25, a gente vai bater 13,75. Só para a gente ter uma ideia de quanto a inflação ainda é presente e será presente para a gente aí nesses próximos anos. Então, eu tenho aqui para você uma oportunidade muito interessante de alocação para se proteger deste efeito inflacionário que provavelmente, né, assim, difícil não acontecer ano que vem. Então vamos dar uma olhada e vou te dar todos os passos com relação a isso, beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Opa! Aqui, pessoal, tá? Eu vou deixar para vocês um link, né, na descrição do vídeo, né, para você poder entrar em contato, né, a gente tem uma parceria com o pessoal lá da XP, a gente fez uma parceria e aqui tem essas oportunidades. A gente comentou, foi pessoal, tem alguma oportunidade de PCA, tudo isso? Rafa, a gente tem essas oportunidades, tá? IPCA mais 7,8%, prazo de 1 ano, um CDB, então tem proteção, FGC tem tudo isso. Esse aqui me interessou muito, tá? Além de pagar um pouco mais, é um período bem interessante, 2 anos para se proteger da inflação e também, né, nessa questão que está com uma pré bem alta, né? Uma pré aqui é bem alta, bem interessante, tá? Aí você tem 3, 4 anos. Aqui também, se você quer se proteger mais, né, quer carregar mais, tem essa oportunidade. Mas eu gosto bastante dessa aqui de 2 anos. E se eventualmente de 1 ou 2 anos, eu acho bem interessante. Então, se você quer ter a oportunidade, né, dessa oportunidade de renda fixa, vá na descrição do vídeo aqui. Clica no link que eu vou deixar aqui para vocês. Está escrito põe no bolso, tá? E aí você vai poder entrar em contato lá com o pessoal e fazer, né, abrir a conta, né, através por lá, né, abrir a conta junto com a gente lá no Põe no Bolso e aproveitar esta oportunidade. Então, vou deixar para você na descrição do vídeo todo o caminho para você poder ter essa oportunidade de renda fixa em mãos. E também não podemos esquecer dos últimos dias de suporte do Põe no Bolso. Se você quer ter mais consistência nas suas operações de day trade e aprender day trade, ter um suporte. Não adianta você saber, eu estou olhando o gráfico, estou olhando não sei o que, estou olhando não sei o que lá, mas o que eu faço com isso? Porque esse é o grande problema quando você, às vezes, faz um curso. O que eu faço com isso? No Põe no Bolso, a gente tem um suporte. Para quê? Para te ajudar nessa jornada. E que você vai ter todo dia pela manhã um warm-up, onde a gente vai te preparar para o começo do dia, para você ir já com todos os pontos, tudo em mente, para chegar na hora da abertura e mandar bala, tá? Então também na descrição do vídeo, vai lá, tá escrito suporte estendido, clica lá, faz a assinatura do suporte que está metade do preço, tá, pessoal? Metade do preço, os dias estão acabando, depois acabou a promoção. Então aproveite essas 2 oportunidades que a gente está oferecendo para você. Renda fixa e também suporte para Põe no Bolso. Beleza? Feito tudo isso, explicado tudo isso, vamos entender como foi o fechamento de mercado, tá? Ibovespa, né? Fechando aí uma ligeira queda,
Se a gente olhar os 60 minutos, como a gente comentou, não ficou acima dos 99, 100 mil pontos. Então, qual a expectativa aqui? A expectativa é seguir com a sua tendência de baixo, ou seja, perder a mínima do ano e buscar os 93.400. Por conta disso, né, a gente fez um call de compra de Bradesco nesses R$17, tá? Exatamente nesses R$17. Então, a gente vai ajustar o nosso stop abaixo desse 17,72. 16,72. Então, sei lá, vai dar um stop aí de 2,5%, 3%, vai. 3% no máximo. Qual que era o nosso objetivo? Ganhar aí 4%, 7%. Então, o risco-retorno estava interessante para essa operação. Mas como o mercado não voltou acima dos 100 mil pontos, não dá para ficar contra a tendência do mercado. Então, a gente encerra a operação, a gente fez com lote reduzido e olha, de verdade, a gente pegar essa operação, o lote reduzido com o risco que estava, valia a pena. Mas a gente só fez essas operações de pouco mais de risco em bancos, né? A gente não foi atrás de, sei lá, comprar vale, nada. A gente concentrou aqui no banco. E hoje, do outro lado, setor de energia, um setor perene, fluxo de caixa tranquilo, né? Essas empresas que você tem que pensar em colocar na sua carteira nesse momento. E a gente comprou Neo Energia, né? Nessa faixa aí dos 13,50, 13,60 e hoje fez a nossa parcelzinha. Pô, parcelzinha aí de 4%, show de bola, né? Pagou já o nosso stop, show de bola. Esse aqui é um papel que eu gosto muito, a gente vinha falando muito desse nível dos 13,50, 14 reais, porque era a mínima aqui de 2020, tá? Então, atingiu o nosso objetivo, deixou diversos candles de reversão, fizemos a entrada, fizemos a parcial hoje, o objetivo ainda é buscar a região dos 15 reais, beleza? Como a gente já vem comentando, estamos muito atentos para Equatorial, né? Se voltar aqui, ao mostrar um sinal de reversão um pouco mais forte, a gente vai fazer uma entrada na mesma ideia. Ir em busca de empresas com sólido fluxo de caixa e que estão em setores defensivos. Ah, mas eu comprei varejo, né? Porque eu acredito que a questão que a inflação vai ficar... a taxa de juros atingiu um pico. Pô, acho bem legal esse call, concordo com esse call que a taxa de juros pode estar atingindo um pico, mas, cara, montar toda a sua posição em varejo, eu acho muito arriscado, né? Se for pensar em alguma coisa de varejo, a gente vem discutindo bastante se a gente vai colocar ou não vai colocar, né? Eu gosto muito de loja Renner, porque sem dúvida nenhuma ela ganhou muito espaço, né? Líder de mercado, enfim, ganhou muito espaço com tudo que está acontecendo, né? E gosto, como a gente já falou bastante aqui, de Centauro, né? Gosto bastante de Centauro nesses níveis. Só que eu tenho uma resiliência forte, a gente está tendo uma resiliência forte aqui, resistência forte de entrar nesses setores mais voláteis, porque o mercado não mostra um sinal consistente de reversão. Ele sinaliza que 97 é um suporte importante, mas não consegue romper os 100 mil pontos. Então a gente tem que ir com calma, né? Sempre com calma. Agora, um papel que eu meio que tinha deixado de lado por conta do fechamento de ontem e hoje voltou para o meu radar automaticamente foi a Ambev, né? Diversos relatórios falando que o resultado não deve ser tão glamuroso como projetado, né, para o segundo trimestre, mas teve uma recomendação de compra do JP Morgan, ainda não li o relatório, e que movimentou o papel forte. Eu gosto de pensar na ideia disso aqui, ó. Também uma empresa, né, líder do mercado, né, então também não é um case que eu gosto, que quero ter em carteira. Um retorno para esse 14,30, 14 reais pode ser uma alternativa interessante, tá? Então vamos ver como é que vai ser. Beleza? Bom, falando, né? Falando de destaque de alta, né? Ambev foi um destaque de alta. Light, né? Um repique total aqui, não tem nem o que falar. Quem mais? Carrefour subiu bem, né?
onda 1, fez uma recuperação boa. Se superar a máxima, ganha uma força interessante na compra. Açaí, se voltar acima desse 15,60, ganha a força de compra finalmente. Muita gente, né? Eu vi muitos fundos comprando papel, né? Tendo papel em carteira, sendo um case muito interessante nessa questão que a gente está falando de inflação, um atacarejo, né? Você comprar atacarejo você compra mais barato, né? E é um case bem relevante nesse momento inflacionário ao redor do mundo e aqui no Brasil. Então é um case bem legal para se pensar, tá bom? E o que mais que a gente tem aqui? Esses foram os destaques. Rente sustentando aqui 53,20. Eu gosto muito mais de rente aos R$50, né? Chama muito mais atenção, tá bom? Destaques negativos. Setor de construção, tenda depois do movimento de alta, deu venda no teste da média móvel de 182. Dá para vender tenda? Não tem nem aluguel, não tem nada, né? Tem que fazer. Qualicorp voltando para as mínimas, e aqui um papel que eu gosto muito e que está num ponto de forte suporte, Vivara, né? A gente já falou bastante desse case, gosto muito desses preços, né? A gente tem aqui um FR descontado, uma divergência de OBV gigantesca, o papel ganhou muita força de compra por aqui e caiu sem volume nenhum. Eu gosto. Se deixar um candle de reversão que nem aqui, a gente pode fazer uma comprinha de risco. Mas num setor, numa empresa que vem ganhando market share constantemente, tem um fluxo de caixa ok, baixo endividamento e alta renda, né? Então tem uma combinação bem interessante e bem interessante, né, de compra, tá bom? Bom, é isso, pessoal, sobre as ações. Vamos falar da doleta? Cara, aqui foi a hora do 9,6, né? Quando saiu o número de inflação. O dólar, pra você ter uma noção, né? Ele abriu abaixo do ajuste, ficou brigando aqui na abertura por um tempo, então bastante lote aqui na abertura, inclusive, né? Aqui nesse 48, tal. E aí era venda, né? Vendinha, trabalhando na venda, abaixo da abertura. Foi uma luta ficar vendido nesse 48 aqui, mas, né, foi uma luta, literalmente. O stop era 51, batia 50, 50,5, uma luta. E aí veio o número. Quando vem o número, o que você faz? A última coisa que você quer ficar é posicionado, porque você pula sua ordem, seu stop vai ser... Não tem stop, né? Aí você... Em vez de você perder 3, 4 pontos, você perde 15, 20 ou infinito, né? Porque perde mesmo, pula toda a ordem, os cacete. Então, rasgou. Foi rasgando. Aí, encontrou uma resistência maior aqui nesse 80, 90, 80. O que é 90, 80? Né? Vamos só falar aqui, só a gente dar uma olhada para a gente não esquecer onde nós estamos. Máxima do ano. Máxima do mês, quase bateu 500, né? Então a gente foi um ponto bastante importante, tá? E aí depois aí voltou pro ajuste, né? Falhou a compra do ajuste, aí voltou a entrar a tendência, né? Quando ficou abaixo aqui da abertura, se consolidou abaixo da abertura, voltou a entrar na tendência de baixa e beleza, show de bola, mas foi, difícil, cara. Foi um dia complicado, foi um dia bem complicado. Não foi fácil ficar aqui. Deu vários stopzinhos, várias coisas. Foi um dia chato, bem chato mesmo, não foi fácil. E agora, como é que foi o ajuste de hoje? Vamos dar uma olhada? Ajuste de hoje. 410. Inclusive... Hoje, na hora do ajuste, lá na sala do Põe no Bolso, Beni mandou acima do 10 aí, ó. Show de bola, pessoal. Hoje foi bonito aqui. Foi bonita a formação do ajuste. E o setup, olha que legal o setup. Setup comprado, ficou acima do ajuste. Show de bola. Para amanhã, como é que o setup está encerrando o dia? Comprado. Então, o que é para fazer? Voltou aqui.
perto desse 20, né? Tá vendo aqui entrou um lote bem legal aqui, nesse 26, 23, voltou para cá, pode ser uma compra interessante e principalmente o ajuste, tá? E se abriu para cima, abriu rompendo, porque tá brigando no value up, né? No 33. Abriu acima do value up, rompendo 40. Você vai comprar na máxima aqui? Não, espera o pullback e busca uma entrada. Se abrir perto da máxima, né? Se abrir lá no 90, 80, é buscar venda, né? Buscar uma venda, porque aqui já mostrou uma resistência forte. Tranquilo? Então, e se abrir abaixo do ajuste, vale uma venda? Vale. Por quê? Não podemos esquecer onde nós estamos, né? Estamos lá no topo de março, né? Já subimos, estamos numa região de topo importante. Então, ainda cabe uma venda, né, nos níveis atuais, sem grandes problemas. Mas, principalmente, enquanto acima desse 20, acima desse 10, buscar uma comprinha a favor dessa tendência. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, então é isso. Grande abraço e não se esqueça de conferir, né, que a gente falou, dessas oportunidades, né? A de renda fixa, você vai ser direcionado para um WhatsApp que a gente fez especialmente para você. E aí você fala, quero aproveitar esta oportunidade de renda fixa. Você vai ser direcionado com relação a isso. E o suporte estendido, você abre a página, faz o acesso ao suporte estendido e bora com a gente nesses próximos, até o final do ano, com a gente no suporte. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.